Oi, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma leitura e meditação do Salmo, e agora a gente está no 8. Fico muito feliz que você esteja acompanhando os vídeos e esteja acompanhando esse devocional, que você sempre reflita ao final o que Deus falou com você, meu irmão e minha irmã, e o que você vai fazer a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração, tá? Então eu espero que esse vídeo fale muito com você, essa palavra fale muito com você e que se torne um hábito essa leitura diária da palavra do Senhor. Então vamos lá. Salmo 8, pega sua Bíblia, tá? E novamente mencionando que a versão que a minha Bíblia é NVI, tá bom? Então, se a sua não for NVI, vai ter uma divergênciazinha acerca da tradução, mas nada que acredito que não vai ser nenhum empecilho para a gente ser abençoado, tá bom? O versículo primeiro diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Então a gente vê que nesse Salmo 8, Davi, né? Eu acabei esquecendo de mencionar, mas esse salmo é atribuído a Davi, tá bom? Então Davi começa aqui exaltando: Pai, como é majestoso, como é lindo o teu nome. A tua glória é cantada nos céus. E aí no 2 fala assim, ó: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Então, aqui eu amo esse versículo porque o Senhor escolheu o lábio das crianças, dos recém-nascidos, dos pequeninos, para manifestar a sua grandeza, para manifestar, né, o seu nome. Que coisa linda e maravilhosa. E aí eu lembro daquele versículo que menciona acerca de que se a gente não receber o reino de Deus como uma criança, a gente não vai conseguir entrar nele. E aí eu fico pensando, sabe, meus irmãos, como seria você receber o reino de Deus como uma criança, né? Porque a gente sabe que criança é muito inocente, né? Recém-nascido. Que coisa linda, aquele bebezinho pequenininho, a coisinha mais linda do mundo. E o Senhor escolheu essas pessoas. Então, como é que eu faço para o Senhor também me escolher, né? Para eu ter sempre essa pureza de alma, essa pureza de coração que as crianças têm. E aí eu lembro como é que uma criança recebe algo, né? Às vezes, a gente tem uma distinção muito grande da criança e do adulto, porque quando você dá um presente para uma criança, ela não vai perguntar: tio, esse presente foi caro? Quantos dias de salário teve esse presente que você gastou comigo? Ela não vai estar preocupada, meu irmão, se você gastou com ela. Ela não vai estar preocupada se vai ter comida amanhã. A criança, ela não vai estar preocupada. A única coisa que tira o sono da criança é não poder brincar, não poder estar aí se divertindo, né? Essa questão de quando você dá algo, a criança recebe algo de você, ela não fica constrangida. Às vezes a gente vê que tem irmãos que a gente não pode dar um presente, porque já fica assim: ai meu Deus, o irmão me deu um presente agora, eu não dei nada para ele. Tipo assim, a época de Natal, né? Que às vezes a pessoa dá uma lembrancinha, ou a época do aniversário em si da pessoa. Não, então eu vou saber qual vai ser o dia do aniversário dessa pessoa, porque eu preciso devolver esse presente. É como se você colocasse no adulto um fardo quando você presenteia o adulto. A criança não, a criança ela pega aquele brinquedo, ela diz o obrigado dela e muitas vezes nem diz, nem diz o obrigada, vai brincar. Passa a semana inteira brincando com aquele brinquedo, brincando com aquela coisa que você deu, e, e ela não fica com aquele sentimento de que tá lhe devendo algo. Não, ela só quer brincar, ela só quer receber o seu presente e aproveitar o máximo que ela tem, desfrutar o máximo que ela tem. Assim é a nossa vida. A gente não pode colocar fardo
nas mãos de outras pessoas, não receber presentes, não aceitar ajuda. Isso trabalhou muito comigo acerca da questão do orgulho, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa, sabe? Então, se por acaso eu não estou sabendo receber, será que não é por causa do meu orgulho, né? Que o Senhor não quer que eu seja assim? Quando você percebe que quando a criança vai fazer amizade, percebe? Olha como uma criança vai fazer amizade, a única coisa que ela quer saber é se é criança e o nome. Se só isso, ela inclui aquela criança, meu irmão. Ela inclui aquele irmão. Seja ele filho de crente, descrente, é criança. E às vezes a gente tem um comportamento muito feio. Antes eu tinha muito isso de querer fazer network. Nada, né, contra acerca do network. Mas existe situações que a gente não pode querer tirar proveito das outras pessoas. Não, eu vou conhecer fulano de tal, eu quero me aproximar mais de fulano de tal, porque eu sei que ele conhece uma pessoa que pode ser que me dê um emprego, que possa ser que fale a meu respeito para uma outra pessoa, que possa ser que eu consiga um namoro, possa ser que eu consiga algo. É o network. Eu preciso me beneficiar com algo para me aproximar de uma pessoa. A criança não se beneficia em nada, ela só quer brincar, ela só quer ter um amigo. E é isso, essa pureza da criança que muitas vezes a gente perde, sabe? De não querer se aproximar mais das pessoas. Nossa, quando a gente fazia pregação, assim, né? Fazia cultos nos interiores, na zona rural, a gente via muito isso do pessoal tão simples, tão humilde. Você chegava na casa daquela pessoa, aquela pessoa lhe tratava com tanto amor, com tanto carinho. Às vezes não tinha quase nada para se alimentar, às vezes só tinha um cafezinho, mas isso era o que ela poderia oferecer para você, e isso era tão lindo. A pessoa que recebe com humildade as outras pessoas, ela não está, assim, não sei se vocês conhecem o entendimento pessoal do interior, mas se você não aceitar alguma coisa do pessoal da zona rural, isso é uma desfeita com eles. Então, você não faça isso. Aceite, aceite de bom grado aquilo que o Senhor tem colocado no coração das outras pessoas para lhe abençoar, meu irmão. Às vezes a gente tem essa questão de não querer aceitar, mas é por questão de orgulho mesmo. Então a gente tem que voltar, porque o Senhor escolheu os lábios das crianças. E aqui nesse contexto que Davi fala, não é no contexto que tem um ECA, que hoje no nosso ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que resguarda hoje em dia a criança, o adolescente, eles são bastante cuidados, queridos, né? Naquele tempo a criança não valia muita coisa, né? No tempo que eu era de infância, eu sempre ouvia minha avó falando, né? Em ambiente que adulto está falando, criança não se mete, criança não fala, porque criança é para estar de boca fechada, né? Vocês imaginam no tempo que Davi escreveu isso aqui, né? De que criança não tinha um peso que tem hoje, de que criança era só mais uma boca para sustentar, mais uma despesa na casa, vamos dizer assim. Então não tinha a referência que a gente tem hoje de criança, de recém-nascido, da coisa preciosa que a gente tem que resguardar, sabe? Então, é essas pessoas que o Senhor chamou para afirmar o seu nome, o nome do Senhor por meio da boca deles. Que coisa linda, por meio dos seus lábios. Que a gente seja como uma criança, né? Que a gente receba o reino de Deus como uma criança, em nome de Jesus. O 3 fala assim, ó, o versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que ele te importes? Que coisa linda. E o filho do homem para que com ele te preocupes. Eu não sei se vocês têm um costume de, quando vai, antes de dormir, olhar as estrelas, contemplar o céu, parar um pouco, sabe? Contemplar as belezas do Senhor,
as árvores, os animais que foram criados por ele, tudo, sabe? Toda a natureza, ela exalta o nome do Senhor. Sabe, essa questão de contemplação da natureza, ela é linda porque você vê a natureza e você olha assim e diz, é impossível não ver Deus aqui, porque é tudo tão lindo que você enxerga Deus em todos os espaços da natureza, todos os meios. E aqui, Davi, ele está refletindo, né? Ele está refletindo sobre que é o homem para que o Senhor se importe com ele. Você já pensou nisso, meu irmão? O que é a sua vida para que o Senhor se importe? E aí eu fico pensando assim, Pai, quem sou eu para que o Senhor se importe? Qual é a minha relevância? De onde eu vim? Eu não tenho família abastada, não tenho família rica, não tenho família poderosa, vamos dizer, influente. Eu vim de Quixeramobim, do estado do Ceará, numa casa simples, uma família toda disfuncional. Não tenho prata, não tenho ouro, eu só tenho um coração bem moidinho de tantas situações que já passei, né? De tantas circunstâncias, de tantas adversidades. Mas o que é? Quem sou eu para que o Senhor se preocupe comigo? Quem sou eu para que o Senhor se importe se eu já comi, se eu tenho casa, se eu tenho um emprego? O Senhor se importa, meu irmão, com a nossa vida. Se ele dá alimento até os passarinhos, por que é que ele não vai cuidar da nossa vida? E aí eu fico exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque mesmo eu não tendo nada de, de referente, de destaque, nada que possa me deixar nada na visão do mundo. Mas eu tenho tudo na visão de Deus para que ele se preocupe comigo, que é eu sou filha. Então, na visão do Senhor, você é filho, você é filha, meu irmão querido. Nós somos filhos de Deus. Então, ele se preocupa conosco, ele se preocupa com as nossas questões, com as nossas circunstâncias, e ele quer muito nos ajudar. Tem uma frase que eu ouvi lá no canal do Jesus Cop, foi o pastor Douglas que falou. Deus está mais preocupado com o seu crescimento do que com o seu conforto. Então, o Senhor, ele cuida de tudo, do nosso crescimento, do nosso conforto, mas ele realmente está mais preocupado com o nosso crescimento, porque é esse crescimento que vai fazer com que a gente amadureça e chegue mais próximo dele. Porque é isso, de Gênesis a Apocalipse, é o Senhor querendo habitar pertinho da gente, ficar perto da gente. Então você nunca vai poder dizer que não tem ninguém por você. Tem. O Senhor é por você. O Senhor é por todos os seus filhos, amados e queridos por Ele. Mesmo que o mundo não nos ame, mesmo que o mundo olhe para a gente e ache que a gente pode ser pessoas irrelevantes para o mundo. Somos irrelevantes para o mundo, não temos nada a oferecer, mas para o Senhor, se você tiver um coração quebrantado, você tem tudo o que Ele precisa. Tá, meu irmão? Então lembre sempre disso. O 5 fala assim: Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e coroastes de glória e honra. O Senhor coroa a sua criação de glória e honra. Foi Ele que nos criou, né? No início da palavra tem a imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, toda vida que eu lembro assim de estar, sabe, quando eu vou criticar uma pessoa, quando eu vou falar assim, né, destratar, querer destratar uma pessoa, eu sempre lembro, nossa, essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu não posso fazer isso, meu irmão. Eu não posso, e muitas vezes falho, faço, depois me arrependo e vou aos pés do Senhor, chorando e pedindo, Senhor, misericórdia, misericórdia na minha vida, porque eu preciso muito do Senhor, eu preciso muito.
Eu acho que todo dia, todo domingo que tem assim uma palavra na igreja, que tem um apelo, para quem quer aceitar o Senhor, eu quero aceitar todo domingo. Eu quero aceitar todo dia o Senhor, porque é um exercício diário de entrega de controle, sabe? De Senhor, eu preciso de ti todo dia, porque eu peco todo dia, essa cabeça dura, ai, que às vezes dá vontade de me dar um murro, porque ai, eu vou matar, porque não tem condição o Senhor falar comigo, o Senhor me mostrar coisas tão lindas, eu saber que o meu irmão é a imagem e semelhança de Jesus e muitas vezes eu errar com o Senhor, eu errar com ele, eu errar contra ele, e aí eu fico muito decepcionada comigo mesmo e vou trabalhando, e vou pedindo perdão e vou me consertando diante dele, porque é isso que ele quer, um coração quebrantado. É você saber que o Senhor vai lhe ajudar. Você vai conseguir por meio da ajuda do Senhor. A gente não consegue por si só, meus irmãos. Eu já tentei conseguir por meus méritos, conseguir por minhas habilidades, que eu acho que tenho. Não chega nem até a metade do caminho. Você não consegue se não for com a ajuda do Senhor. E aqui no 6 fala assim: tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Isso aqui, muitos historiadores falam que é uma menção a Cristo. Então, esse aqui pode ser atribuído a um salmo messiânico, que tudo, todas as obras, todo foi colocado sobre as mãos e os pés de Jesus. Que coisa linda, né? O Senhor domina sobre tudo, todos os rebanhos e as manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ou seja, tudo é dele. Ele é o herdeiro, né? E que nos chamou para fazer parte dessa herança. E aí no 9 fala assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aqui ele está reconhecendo, meus irmãos, que o Senhor é soberano em todo lugar, nos céus e na terra, e que em nome de Jesus, essa palavra maravilhosa, cheia de encontros com o Senhor, venha fazer parte da sua vida. E que você internalize essas duas perguntinhas que eu vou falar sempre nos meus vídeos. O que Deus falou com você através desse Salmo 8 e o que você vai fazer a respeito disso, tá bom? Que você medite, que você confie na palavra do Senhor todo o tempo, tá? Então, um abraço e a gente se vê no nosso próximo devocional, tá bom? Um beijo e se cuide, meu irmão.